Graça e paz, queridos. Que bom que você veio. Deus tem algo a continuar a falar com você. Você que nos assiste na sua casa ou vai assistir um outro dia, que Deus também abençoe grandemente a sua vida através deste culto tão maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Por favor, eu achei uma imagem, pastor, que me trouxe as origens. E eu não sou revendedor de camisetas. Quem entendeu as palavras ali, levante uma de suas mãos. Não era para estar ali não, mas já está. Adiantou. Ok. Quem entendeu tem com certeza um sanguinho mineiro. O que é que eu sou? Oncotô, oncovô. Mineiro, ele é muito econômico em suas palavras. E eu quero trazer, então, assim, dar uma continuidade a estas palavras para que vocês entendam o que eu vim fazer aqui nesta noite, ok? Oi, eu sou o pastor Caetano, sou um filho amado do Senhor, nascido e criado nas Minas Gerais, desde os 20 até 23 anos. Para ser mais específico, eu sou lá do Triângulo dos 3 Bs. Quem já viu falar? Esse pessoal que levantou o braço é fake news. Eu vou falar a tradução certa. Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. Se tem alguma outra coisa, é fake. E falando em fake, pastor, fake é uma palavra mineira que foi americanizada, né? Sabe como é que isso aconteceu? Você olha para aquele garotinho assim, que não é... falta um pouco de beleza, né? Aí o mineiro diz assim, coitado, é fake dói. Mineiro não é fácil não. Quem é de Minas Gerais aqui? Essa moça muito bonita, o irmão lá atrás, o irmão aí atrás, de qual cidade? Eu sou meio surdo, irmão. Juiz de Fora, JF. Diz que entraram lá em Juiz de Fora com um pedido para o Guinness Book, porque em Juiz de Fora foi encontrado o maior olho do mundo. Sabia disso? É o olho do mineiro Juiz de Forense, né? Que quando cai alguma coisa no olho dele, ele disse assim, caiu um trem no meu olho, né? Então é o cara que tem um olho grande, vai para o Guinness Book, e é lá de Minas Gerais. Mas eu não continuei, eu sou descendente da tribo de Davi. Os teólogos de plantão podem até discordar, mas a minha exegese chegou a essa conclusão. Sabe por quê? E é bíblico isso, eu vou dar prova. 1 Samuel 17, 17 e 18, não precisa acompanhar, pode ver isso aí depois. Né? Lá está assim, Jessé fala assim, Davi, meu filho, vem cá. Albarda lá a Filomena era a jumentinha dele. Albarda lá a Filomena, pega aqui esses grãos tostados e esses 10 queijos. Os grãos tostados você leva para os seus irmãozinhos, tá bom? E os 10 queijos para os capitães de 1000. Bora, meu filho. Ligeiro. Eu vou perguntar, quem gosta de queijo? Mineiro. Quem faz os melhores queijos? Mineiro. Então os mineiros são descendentes de quem? Da tribo de Davi. É a minha exegese, você pode até discordar, mas eu vou bater o pé o tempo todo aqui. Então você já sabe quem que eu sou. Agora eu vou falar para vocês onde eu estou. Estou aqui no templo, né? Sou membro da Igreja Batista Memorial, pertenço ao melhor PGM desta igreja. Não vou fazer propaganda. Se você tiver, olha aí, glória a Deus. Se você tiver sem PGM, Rua Fuad Gelelite 176, terça-feira, 19h30. Vai lá que, se você for lá um pouquinho, der uma espiadinha, você não sai de lá mais. Pode ter certeza absoluta. Então, vocês sabem, oncotô. Oncovô, eu não vou lugar nenhum. Eu vou ficar aqui e vou falar do amor de Deus para vocês. Nós vamos pensar um tantinho assim, o tanto que esse Deus nosso é jeitado. É isso que nós vamos fazer nesta noite. Queridos, eu sempre procuro na internet algumas imagens.
Foi. É que tem um delayzinho, né? Se eu perguntar para você agora, descreva-me, você vai falar algumas coisas. Você é de Araguari, os mineiros têm o maior olho do mundo, a palavra fake foi americanizada, mas ela é mineira, você é membro na igreja e frequenta o PGM lá na sua casa, na Fuad de Lelite 176, beleza? E você vai estar aqui na igreja e vai falar um pouco desse Deus jeitado que nós servimos. Beleza, você conseguiu descrever. E aí eu fui pensar sobre Deus, ok? E aí eu comecei a procurar o que a internet fala sobre Deus, e fala muita coisa. Eu escolhi alguns slides. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Deus é um Deus de impossíveis. É o Deus que nós servimos. O outro diz assim: enquanto Deus for meu chão, não há quem me derrube. Se você não tem Deus, a queda é vertiginosa e não tem fim. Mas quando Deus é o nosso chão, ninguém nos derruba, porque Ele nos ampara. Uma outra diz assim: existe um Deus que do nada faz tudo. Nós vamos falar sobre isso, Gênesis capítulo 1. Não existia nada e Ele fez tudo que nós temos hoje. O Deus criador, soberano e tantas outras coisas mais. E uma outra que diz: Deus é quem dá a última palavra. O pastor na oração falou assim: a medicina já desenganou? Mas nosso Deus é que dá a última palavra. Queridos, apesar de tantos atributos e adjetivos na internet, em outros lugares, em nosso coração, muitas das vezes nos faltam palavras para descrevermos a Deus. Mas hoje, quero despertá-los para uma forma bem simples, que está diante dos nossos olhos todas as noites, mas nem sempre nós percebemos. Basta sairmos em uma noite escura e estrelada e olharmos para o céu. Essa foto que você está vendo, ela foi tirada em 2017 em Aquidauana. Olha que foto linda, que foto maravilhosa. Na terça-feira o pastor mandou mensagem para mim, eu em férias. Pastor, e aí, está tudo certo para domingo? Eu falei: pastor, está tudo certo, se Deus permitir, estarei aí no domingo e honrarei com o meu compromisso. Eu estava saindo para pescar. E foi uma aventura, foi verdadeiramente um programa de índio, né? Foi pela fé. E lá à noite, na canoa, na proa, na parte da frente da canoa, tem uma parte mais alta onde a gente fica em pé, e a gente tinha umas pernadas longas lá na represa. Eu deitei naquela proa, com os olhos para o céu, e os céus estavam desse jeito, estrelado, lindo, e eu contemplando as maravilhas de Deus, ficando com o coração cheio daquilo que Deus fez, de ver assim os seus atributos. Quando olhamos para os céus, nós teremos um pouco mais de palavras para descrevê-lo. Esse Deus que nós estamos louvando esta noite, ele vai além da nossa compreensão. E eu quero falar com vocês sobre descrevendo Deus, porque é um gerúndio que tem uma continuidade. Eu vou falar apenas um pouquinho. Esse Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós vamos ver nesta noite. Feche seus olhos mais uma vez, quero orar com vocês. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, queremos compreender, ó Deus, quem é o Senhor, apenas olhando para os céus. Revela, Senhor, quem Tu és, a Tua grandiosidade, o Teu eterno poder e o Teu eterno amor para cada um de nós. Pois é no nome de Jesus, Senhor, que oramos e agradecemos. Amém. Observe esta imagem. O salmista, ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus, ele não serve apenas para segurar as estrelinhas, as quais provavelmente estão gritando. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, é maior do que você possa imaginar, é maior do que os seus sonhos, é maior do que as suas orações, ele é maior do que a sua fé, do que tudo
que possa existir. Basta você olhar para os céus. É maravilhoso. Quando Moisés escreveu Gênesis, no capítulo 1, do 1 ao 3, ele diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesse momento o universo passou a existir, e ele é imenso. Nós chamamos de universo conhecido. Por que ele é conhecido? Porque tem muitas outras coisas que os cientistas não descobriram. É exatamente esta imagem que vocês estão olhando. Isso é chamado de universo conhecido. Esses dias recebi uma mensagem. Temos um telescópio que foi lançado em 2021, o James Webb, que ele encontrou uma nova galáxia a 32 bilhões de anos-luz. Sabe o que é isso? Não tem jeito de imaginar, não. Se construir um maior, veremos ainda coisas maiores. Nós não temos um telescópio Hubble. Esse telescópio, ele, estando em cima de São Paulo, ele consegue ver um gafanhoto a 15 centímetros do outro, com perfeição de imagem em Jerusalém. Mas ele não é tão grande assim. Temos também um outro telescópio, que eu já falei com vocês, o James Webb. James Webb, ele tem uns espelhos 6 vezes maiores do que o Hubble. E ele tem uma tecnologia ainda maior. Mas por maior que seja os equipamentos para que nós possamos decifrar esse universo, ele ainda não vai ser tão grande para que nós possamos ver aquilo que Deus criou. Quanto maior for o telescópio, descobriremos que o universo ainda é maior. Nós vamos ficar, na realidade, perplexos com o que Deus nos revelará, porque o universo é grandiosíssimo. Os cientistas, por causa de tudo isso, eles não conformam com o fato de existir vida só na Terra. Eles começam a procurar e diz que encontraram na nossa galáxia uma nova Terra. Por isso eles buscam encontrar outras formas de vida no universo, pois ele é grande demais só para a nossa existência. Realmente é imenso. Só nós vivemos no universo e eles continuam buscando vidas. Mas e se o universo for também para mostrar a glória de Deus, a sua grandiosidade, a sua perfeição? Então eu quero dizer para vocês nesta noite que o universo é do tamanho certo, porque é olhando para Ele que nós compreenderemos a glória de Deus e quem Ele verdadeiramente é. Quando a luz saiu da boca de Deus, para que Deus falou, haja luz, a luz saiu a 300 mil quilômetros por segundo. Dá para dar 7 voltas em torno da Terra em apenas 1 segundo. Quando a luz saiu, foi uma glória tão resplandecente como jamais se viu ou entendeu. Quando Deus disse, o universo se fez e se iluminou. Com a palavra de Deus, o céu se fez. Consegue compreender isso? Nós vivemos em uma parte do universo chamada de Via Láctea. É isso aí que vocês estão vendo. A Via Láctea, ela tem uma extensão de uma ponta a outra, diâmetro de 105.700 anos-luz. Para você entender o que é o ano-luz, você pega 300 mil vezes 60, você vai descobrir quanto que é em 1 minuto. Vezes 60, você vai descobrir quanto que é em 1 hora. Vezes 24, você vai saber quanto que é um dia. Vezes 365, você vai descobrir quanto que é 1 ano. Um ano-luz tem 1 quintilhão, 6 trilhões e 500
e 60 bilhões de quilômetros. É inimaginável. Eu fui para Minas agora de férias, lá para Herigueri City, cidade de Araguari, e são 800 quilômetros daqui até lá. Eu levo 10 a 12 horas de carro. Eu não corro, ando numa velocidade moderada, para andar apenas 800 quilômetros. Agora, a Via Láctea é uma das galáxias, existem centenas de outras galáxias, e ela tem 1 quintilhão, 6 trilhões e 560 bilhões de quilômetros. Eu não consigo imaginar o que seja isso. E ela não é uma das maiores galáxias. Existem também outras centenas de bilhões de outros subsistemas e galáxias do universo. Existe um astrônomo, David Bloch, foi astrônomo em Joanesburgo, disse que se contássemos todas as estrelas da Via Láctea, nós levaríamos 2.500 anos contando uma estrela por segundo. Consegue entender isso? 2.500 anos contando uma estrela por segundo? Esse é o seu Deus, que criou todas estas coisas. Quer saber mesmo quanto esse Deus é grande? Veja o que o profeta Isaías escreveu. Isaías 40, 22, 25 e 26. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Meus irmãos, que nós possamos dar a Ele o tamanho merecido esta noite. Ele não é como você, Ele não é como eu, Ele não é como nós. Ele é grandioso, Ele é realmente grandiosíssimo. Tem uma frase que não é minha. Quem está passando por problema aqui? Aqui veio alguns, poucos, que o pastor orou por eles e nós também. Quem está passando por algum tipo de problema? Pastor, está na bênção, quase ninguém. Glória a Deus. Um dia, se eu for pastor, eu quero uma igreja assim. Mas e que isso não esconde do seu coração? Aquilo que você não quer colocar para fora. Eu duvido que você não esteja passando por algum problema. Porque se você está na vida, se você vive, você tem problemas. E eu quero falar para você uma frase que também é da internet, que diz assim: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grandiosíssimo Deus. Aleluias! Qual é o seu problema? Você não precisa falar para Deus não do seu problema, agora você tem que falar para o seu problema, do Deus que você está servindo. Ele é grande, Ele realmente é grandiosíssimo, e o seu problema é ínfimo. Não importa o tamanho dos obstáculos, o nosso Deus é maior, infinitamente maior. Quando nós compreendemos quem é esse Deus, o tamanho que é esse Deus, o que são os problemas e os obstáculos da nossa vida? Não são nada. Ei, olha para mim. Qual é o seu problema? Qual é o problema do seu familiar, do seu amigo, do seu irmão, dos seus irmãos de PGM? Quais são? Enfermidades físicas? É câncer? A minha mãe, ela está no tratamento de câncer há um bom tempo. Ela foi no médico essa terça-feira, antes de eu ir pescar. E ela está com os rins com alguns nódulos, e o médico disse que provavelmente é câncer.
Mas isso já está na vida dela há um bom tempo e não tem progredido, glória a Deus. Quando ela chega na medicina, às vezes fala, nossa, a senhora ainda está aqui, porque os médicos veem um milagre na vida dela. Quando ela pegou o resultado dos seus rins, ela chegou em casa, eu fui ainda resolver um outro problema, e quando eu voltei para entregar para ela aquilo que eu tinha feito, ao abrir a porta do quarto dela, ela estava de joelhos em uma cama, falando para o problema, o tamanho que é o Deus que ela serve. É o Deus que está sustentando até esse momento, e é o Deus que continuará sustentando enquanto for necessário. Qual é o seu problema? É enfermidade física? Testou o soro positivo? Existe falência dos órgãos? A medicina já te desenganou, mandou ir para casa, porque já não tem mais o que fazer? Conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. A sua enfermidade pode ser psicológica, pode ser emocional. Você pode estar vivendo o ostracismo, o princípio de uma depressão, ou já dentro de uma própria depressão. A ansiedade está tomando conta do seu coração e você não consegue dormir, você já não sabe o que fazer. Pode ser que você esteja vivendo problemas conjugais, já prestes a tomar uma decisão errada e pedir o divórcio. Pode ser que os seus relacionamentos com os seus filhos estejam difíceis e você não está conseguindo assim contornar. Pode ser que alguém, você ou um outro, está com dependência química e hora ou outra vem as recaídas e você não consegue se libertar. Pode ser que o seu problema seja financeiro, a inflação está aí, o combustível está subindo, o desemprego tomando conta e você já não sabe mais o que fazer. Nós poderíamos passar aqui vários minutos falando de problemas que possam estar acometendo vocês que estão aqui e aqueles que nos veem e nos ouvem. Ei, conte ao seu problema o tamanho do seu Deus. Ele não é como nós, Ele não é como os médicos, Ele não é como as instituições, Ele é grandiosíssimo e Ele pode fazer milagres, como o pastor assim já o disse nesta noite. Está vendo aquela seta ali? Ali existe uma estrela que se chama Sol, e ao seu redor orbitam umas bolas. Uma delas, essa planeta azul, é o nosso lar. Bem-vindo, é ali que nós moramos. A essa distância, nós não conseguimos ver nada. Cidades, construções, pessoas, posição social, glamour, necessidades, qual é o carro que você dirige, quem é que pega ônibus, quem é que pega Uber. A gente não consegue ver nada. Quando eu começo a olhar isso aí, eu penso, a vida não seja tão grandiosa quanto achávamos, e nem tão importante como nós pensávamos. Somos tão pequenos. Neil Armstrong, a bordo da espaçonave Apollo 11, ele pegou o dedo polegar e cobriu a Terra. Mas ele não se sentiu grande. Ele se sentiu pequeno, muito pequeno. Sabe por quê? A distância que ele estava e que ele conseguiu cobrir a Terra, ele sabia que existia bilhões de pessoas, e ele morava naquele lugar, e o seu polegar cobriu a Terra. O salmista, ele diz o seguinte, no Salmo 8, 3 e 4, quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. O que somos nós? Para um Deus que fez tudo isso, pensar em nós.
Em 1977, os Estados Unidos, eles lançaram uma sonda, a Voyager. Até pouco tempo ela estava perdida, mas ela voltou a dar sinal de novo, está na galáxia. E ela tinha uma das missões, era fotografar o sistema solar. Em 1990, a 5 bilhões de quilômetros longe da Terra, ela tira 60 fotos panorâmicas de 640 pixels. Cada pixel, essa aí é a foto, cada pixel demorou por volta de 5 horas para chegar na Terra, para vocês verem a distância. 5 horas cada pixel. Eu não sei você, mas quando eu começo a ver essas coisas, eu me sinto encolhendo. A minha vida, ela é um pontinho de nada, um vapor, uma vidinha, é assim que me sinto. Meus irmãos, nós temos que entender esta noite que somos pequeníssimos e insignificantes. Essa é a realidade. Mas eu quero até fazer um paradoxo. Nós somos uma insignificância significativa. Espera aí, pastor. Como que nós somos insignificantes, mas somos significativos? Nós somos. Nós fomos responsáveis pela crucificação de Cristo. O homem pecou e houve uma promessa que do descendente da mulher esmagaria sua cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. Moisés confirmou a vinda desse homem, os profetas também, e ele veio nos evangelhos. Deus se fez homem, se fez carne para viver como nós, sofreu e padeceu pelas mesmas coisas que nós padecemos, mas com uma diferença: sem pecado. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí ele olha para nós, que somos um pontinho de nada, uma insignificância, e ele nos ama com amor eterno, infinito. Porque, embora nós sendo minúsculos, nós somos conhecidos e prezados pela majestade. Ele nos chama, nos ama, nos conhece pelo nome e nos convida a um relacionamento com Ele. Consegue entender isso? Um Deus que criou tudo isso que nós vimos, Ele se importa com você, Ele conhece você pelo seu nome. Mas não é só isso, Ele te conhece nas minúcias. Ele tem feito o universo conspirar para que seja a nosso favor. Lá na pescaria, eu não queria muito ir não, mas fui. Foi uma aventura. Entramos na canoa e quando começamos a navegar, aquele que nos levou disse assim: olha, eu estou com um problema no casamento. A minha esposa separou de mim, depois de 24 anos. Eu a amo e eu não quero me separar, mas a minha vida está assim, a vida toda errada. E eu tive a oportunidade, naquela pescaria, de falar do amor de Deus para ele. E ele, um crente desviado. E depois, assim, de algumas horas juntos, ele virou para mim, para o meu irmão, e disse assim: Deus usou a sua vida para falar comigo. Eu não queria pescar, a pescaria foi uma aventura, mas Deus conspirou o universo para que eu fosse instrumento de Deus para falar do seu amor. Apesar de sermos insignificantes, Deus se importa conosco. Deus te conhece, Deus sabe as suas necessidades, e Ele te trouxe aqui nesta noite para que nós possamos entender o quanto Ele se importa conosco e nos ama. Simples assim. Tem um cântico, diz assim, o refrão dele, por favor, o pessoal que canta aí me ajude.
apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, esse Deus é tremendo, apesar desta glória, queridos, Ele se importa com você. Consegue entender isso? Por piores que sejam as nossas experiências, Ele nos deu um nome, nos recebe como filhos, e quer que o recebamos como um pai, mas Ele não é um pai imperfeito como nós somos e temos, Ele é um pai perfeito. Ele nos trouxe aqui para tirar todo o peso de sobre os nossos ombros. Olha só, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não está conseguindo carregar? Ele está aqui para tirar o peso. Ele está aqui para tirar a tristeza que está te sufocando, te matando, a amargura do seu coração que te corrói, todo ressentimento, toda falta de perdão, toda vergonha dos nossos atos, toda falha de caráter, todo pecado que tem nos anulado e imputado a culpa sobre nós. O Senhor quer te libertar nesta noite. O Senhor quer te libertar. Até pouco tempo, eu perguntava para Deus. Nós perdemos a nossa primeira filha, ela foi natimorta. Na hora do parto, ela faleceu. Tudo certo, tudo perfeito. E não encontrávamos a resposta. Por quê? Aonde eu falhei? Esses dias, conversando com a minha esposa, ela falou com alguém, eu falei, Marta, o que é que tu falou mesmo? Ela falou assim que ela entendeu que Deus olhou para Tainá e não quis permitir que ela passasse pelos sofrimentos deste mundo e a levou para viver a eternidade com Ele, onde nós vimos hoje que lá não há choro, lá não há tristeza, lá não há dor. As ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas, um lugar de extrema beleza. E ela está lá. E aquilo veio assim com um conforto no meu coração, mas não só isso. Aí eu comecei a lembrar também, Daniel, por favor, fica de pé. Passar vergonha nele, coitado. Esse é Daniel, meu filho caçula. Obrigado, filho, pode sentar. Se Tainá não tivesse partido, provavelmente eu não teria o Daniel. E é um filho que eu amo com todo o meu amor, um filho que tem dado tantas alegrias para nós e que nós temos desfrutado os momentos maravilhosos juntos. Consegue entender? E Deus então começou a tirar aquele peso sobre os meus ombros. E depois eu começava a questionar, porque o coração dos meus filhos, Mateus e Daniel, não estão fervorosos ainda por esse Deus tão grandioso. Eles creem no Senhor, mas não querem estar na igreja. E a gente ouve, hora ou outra, olha, a responsabilidade dos seus filhos é de vocês, e eu sei, eu ensinei tudo para eles sobre teologia. Até os 7 anos eles já tinham lido a Bíblia mais de uma vez. E aí é questionamento, por que, Senhor? Se eu ensinei tudo, se eu demonstrei amor, se eu fiz isso, fiz aquilo, por que desse peso sobre mim? Aí um dia o pastor da Convenção Batista esteve aqui. Eu não estava aqui, eu assisti um outro dia a mensagem dele, e aquela mensagem veio como conforto, como consolo. Há uma promessa, há uma promessa. O tempo certo ela vai se cumprir. Há uma promessa. Aí um belo dia eu estava lá e o Alex, chegou um pastor de Blumenau, que era pastor dele, na casa visitando, e a gente conversando, eu falei, poxa cara, eu sou um cara que eu tenho contentamento com aquilo que Deus já me deu, estou super feliz com tudo, com família, com bens, com salário e tudo mais, mas eu queria ainda ver meus filhos
ali firme na igreja, quem sabe seguindo, dando continuidade ao ministério, e isso entristece o meu coração. Ele falou: não fique triste não. Mas como não ficar triste? Não desanime, continue batalhando pelos seus filhos, dobrando seus joelhos pelos seus filhos, mas saiba que o pai que tem maior número de desviados não é você. Eu falei: não, mas eu não quero me contentar com o sofrimento dos outros. Ele: não, o pai que tem o maior número de desviados é Deus, porque o seu filho não é seu, ele é do Senhor. Continue a orar, continue a buscar, continue a interceder, e ele vai vir. Então, aquele peso que estava sobre os meus ombros começaram a cair, e eu comecei a ficar mais leve. E é isso que Deus quer fazer. No meu caso, são os meus filhos, a minha filha e você. O Senhor quer tirar esse peso, quer tirar essa tristeza. Diz que quando o homem caiu, Satanás fez uma reunião no inferno para poder esconder a verdadeira felicidade do homem. E aí eles se reuniram e começaram a coçar os chifres, se é que ele tem chifre, para poder saber onde vai esconder a felicidade, onde iam. E aí um falou assim: eu já sei, vamos colocar na montanha mais alta. Aí o outro falou assim: lá não vai adiantar. Com a capacidade física que Deus deu ao homem, ele vai subir nessa montanha e vai alcançar a felicidade. Ele: é verdade, já alcançamos todas as montanhas. Aí o outro: então vamos colocar na profundeza dos oceanos, porque a pressão não vai permitir, ele morre antes de chegar lá. É verdade, mas ele vai construir um robô, e esse robô vai chegar nas profundezas e vai alcançar a felicidade e tirá-la. É verdade, e realmente já foram nas profundezas dos oceanos. Então vamos colocar na lua, mas assim como eles vão fazer a máquina para poder ir nas profundezas do oceano, eles vão também em outro planeta, e realmente já aconteceu isso. E eles então começaram a coçar os chifres para poder saber onde eles iam esconder a felicidade. E aí um pegou e disse: eu já sei, vamos colocar a felicidade do lado do homem. Ele vai procurar no sexo, no dinheiro, nas drogas, em tantas outras coisas que o mundo oferece, e eles vão esquecer de olhar para o lado e ver que a felicidade está ali, e a felicidade é o Senhor. Usando um texto fora do contexto, Apocalipse 3:20 diz que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei contigo e ali farei morada. O Senhor quer fazer morada no seu coração nesta noite, para que a verdadeira felicidade tome a sua vida. Uma das minhas alegrias nas minhas férias foi ver que o meu irmão está falando do amor de Deus, que ele sente a necessidade de estar na igreja. Isso não é algo que é impagável, é incalculável. Há uns 2 meses atrás, eu estava pensando sobre tudo isso aqui que a gente está falando dessa noite. Aí eu falei para mim assim: um dia que eu for pregar no domingo à noite, eu vou falar sobre isso. E veio um negócio no meu coração. Depois, esses dias, o pastor me ligou: pastor, dia 24, dá para você? De manhã ou à noite? Eu falei: pastor, positivo. De manhã à noite é o Senhor que vai dizer. Ele: já que você não pregou à noite, então vai ser à noite. Eu: beleza. E aí, queridos, eu não sei o que veio no meu coração, mas eu quero falar que Deus quer te libertar. Mas a voz que veio no meu coração foi o seguinte: ei, é uma cristocidência. Nós estamos vivendo o mês da prevenção do suicídio, na verdade. Ei, sabe aquele momento em que você quis tirar a própria vida? Sabe? Deus estava lá e não permitiu. Eu não sei se você está aqui, mas foi isso que veio no meu coração. E ele complementou: ei, sabe você que está pensando em tirar a própria vida? O Senhor quer mudar a sua vida, quer te trazer o verdadeiro sentido para a sua existência. Deus quer que você viva a plenitude com Ele, mas para isso você precisa permitir que Ele seja Senhor do seu existir. Só depende de você. Vamos andar mais um pouco. Olha só, esse aí é o sol.
150 mil quilômetros longe da Terra. A sua temperatura na superfície é 5.500 graus Celsius. Na superfície. É como se bilhões de bombas nucleares explodissem a cada segundo. O Sol envia luz a 300 mil quilômetros por segundo. Ele é 100 vezes o diâmetro da Terra. Mas é apenas uma estrela. 7 milhões de anos do PIB dos Estados Unidos, que é a maior potência, por enquanto, não pode pagar um segundo de luz do Sol, para você entender quem é Deus. Vamos andar mais um pouco. 440 anos-luz, chegamos à linda constelação de Pleiades. Isaías diz, 40:12, quem mediu com o seu punho as águas? Algumas traduções falam com a concha da mão. E tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Quem foi? Foi Deus. Andemos mais um pouco, vamos mais adiante, 1000 anos-luz, a constelação Vela Pulsar, ela parece um arco e flecha. Usando um radiotelescópio para ver se possui seres vivos, eles ouviram sons como o flapar dos rotores de um helicóptero. E assim entenderam que ele estava dizendo assim: Deus é grande, Deus é maior do que você pensa, Deus seja louvado, aleluias, glórias sejam dadas ao Senhor. É isso que ela estava dizendo. 8.000 anos-luz, esta é a nebulosa Ampuleta. Olha que coisa linda. Em Jó 34:21, o livro mais antigo da Bíblia, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Consegue entender isso? Ele vê os seus passos, Ele te conhece nas suas minúcias. Vamos mais longe um pouquinho, agora vamos dar um salto. Essa é 28 bilhões de anos-luz, é a galáxia Sombreiro. A sua beleza, ela é exuberante, provavelmente ela está glorificando a Deus pela sua beleza. A perfeição de Deus em fazer tudo isso é algo tremendo. Foi o Deus que nós servimos essa noite que fez. Vamos pular para 31 mil milhões de anos-luz. Ela possui de 300 a 500 bilhões de estrelas. É a galáxia Redemoinho. Tem a NGC 5195 e a 5194. Na parte rosa nasce uma estrela por segundo, estrelas do tamanho do Sol e ainda maiores. Sabe o que acontece? Deus dá nome para cada uma delas. E elas são muitas. Agora nós vamos a um lugar muito longe, mas muito longe mesmo, que é para você pensar o tamanho desse Deus. Ele fez tudo isso que nós vimos esta noite. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Criador de tudo, chegando ao pontinho azul, ele pendurado numa cruz, que ele mesmo criou, por você e por mim. Filipenses 2:6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele fez isso por amor a mim e a você. Salmo 103:8, o Deus eterno é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente, e é muito amoroso. Este é o Deus que viemos a adorar. Salmo 103:11-13, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho,
assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Consegue entender o amor de Deus por você? Quero lhe mostrar a última imagem antes de orar com vocês. Dentro da galáxia Redemoinho existem muitas estrelas, mas uma me chamou a atenção. Alguns dizem que é coincidência. Eu criei essa palavra que não é minha, eu chamo de cristocidência. É conhecida como estrutura X. Será que é coincidência? Antes de decidirmos o que faríamos com Deus, Deus decidiu o que faria conosco. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos. Uma coisa eu tenho certeza: o que você está ouvindo e experimentando nesta noite não é por acaso. Ele fez com que o universo conspirasse para que você estivesse aqui. Ele usou pessoas, coisas, para que você viesse aqui. E você estando aqui, Ele demonstrou o quanto Ele é grande. Ele mostrou apenas uma parte do universo conhecido que Ele criou. E Ele mostrou também o quanto nós somos pequenos. Mas ao mesmo tempo, Ele mostrou a nossa insignificância significativa, porque Ele te conhece. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as suas lutas, as suas dores, Ele sabe as suas tristezas, Ele sabe tudo isso. Pode ser que você não tenha encontrado saída, você não está conseguindo ver a luz no fundo do túnel. Então Ele está falando com você nesta noite. Ei, diga para o seu problema o tamanho que é o seu Deus. Diga para o seu problema que com a ordem de Deus, a medicina vai se envergonhar, as correntes serão quebradas, os cativos serão libertos, e você vai desfrutar da verdadeira felicidade.